Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 237 do nosso curso de Matemática Básica e na verdade, pessoal, nós estávamos nas aulas anteriores trabalhando com a nossa playlist de Geometria Plana. Mas para que nós possamos caminhar melhor aí com a Geometria Plana e com o que vai vir aí adiante aí no nosso curso, eu achei interessante nós trazermos aqui duas aulas, né? Voltando aí a nossa playlist Lógica Matemática. Lembrando que a gente vai tendo no nosso canal, a gente tem as playlists, mas a numeração das aulas, ela continua. Então, no caso aqui, aula 237, mas aí a gente volta para a playlist de Lógica Matemática que a gente já tinha iniciado. Então, vão ser duas aulas. Na aula de hoje, a gente vai estudar métodos de demonstração matemática, tá? E na aula que vem, nós vamos estudar um dos, né, fora o que nós vamos ver hoje, um método específico para quando nós temos uma espécie de contagem, né? Nós temos uma indexação aí, que é o princípio da indução matemática, tá? Bom, então a aula de hoje vai ser aí sobre os métodos de demonstração matemática, né? Então, basicamente, nós vamos ter três métodos, mais o princípio da indução matemática aí que nós vamos estudar na aula que vem. Na aula anterior que nós tivemos na playlist de lógica, né? Uma aula que nós vamos colocar o card aqui para vocês darem uma olhada, né? Não na aula 236, mas sim na aula anterior da playlist de lógica. Nós fizemos duas aulas ali, mas na penúltima aula, né? Nós definimos ali o que seria um teorema, né? Teorema. Vou definir novamente porque a gente está fazendo uma revisão aqui, né? Para a gente poder relembrar, afinal faz tempo que a gente viu isso naquela aula. Então o teorema vai ser uma afirmação do tipo P implica Q, ou se P então Q, né? Que nós podemos escrever assim também, usando o sinal de implica, como a gente tem utilizado, como a gente utiliza no universo da matemática, digamos, né? Esse símbolo a gente utiliza no universo da lógica, lembrando que P e Q são proposições ou afirmações lógicas, né? Ou seja, afirmações que têm um valor verdadeiro ou falso, né? Exclusivamente, verdadeiro ou falso. E nunca os dois simultaneamente, enfim, a gente estudou tudo isso na nossa playlist de lógica. Isso dentro do escopo aí da lógica clássica, né? Então, um teorema vai ser uma afirmação desse tipo, que é uma implicação ou condicional, que ela é sempre verdadeira, ou seja, uma tautologia. Mas para a gente relembrar isso aqui, vamos montar novamente a tabela verdade da implicação. Bom, então a gente tem que primeiro pensar nos valores lógicos, né? Das proposições P e Q. Então, podemos ter VV, VF, FV e FF. E na nossa playlist ali de lógica matemática, né, nós comentamos que a única possibilidade que torna a implicação falsa é quando algo verdadeiro implica em algo falso. Então, esta possibilidade resulta uma falsidade e todo o resto verdadeiro, né? Inclusive, quando uma coisa falsa, né, nós temos uma premissa, né, no caso falsa, ela pode implicar em algo falso ou verdadeiro, que a afirmação P implica Q como um todo vai ser verdadeira. Para que esta afirmação P implica Q seja um teorema, nós não podemos ter esta situação, né? Essa situação não pode ocorrer, né? Ora, mas então como é que nós vamos pensar em demonstrar um teorema? Quando nós partimos de algo falso, esse caso não tem interesse. Por quê? Porque quando nós partimos de algo falso, podemos chegar em algo verdadeiro ou falso que o valor lógico da implicação será verdadeiro. Então, esses dois casos não têm interesse, porque eles sempre vão resultar num valor lógico final verdadeiro. O problema é quando nós partimos de um valor verdadeiro. Então, quando nós partimos de um valor verdadeiro, se porventura nós chegarmos numa falsidade, então aí vai furar, né? Essa é a ideia do teorema. Então, qual que é a ideia de uma demonstração? Nós partimos de algo verdadeiro e nós, dedutivamente, né, através de uma série de passos, nós conseguimos mostrar que este Q é verdadeiro, né? Nós temos três possibilidades que vão ser os métodos, né? Bom, o primeiro método, né, que nós vamos chamar aqui é um método direto. Quer dizer, seria uma demonstração direta. Qual que é a ideia da demonstração direta? Nós vamos partir de P, né? P assumido como verdade, por exemplo, tá? E aí nós vamos fazer uma série de conclusões
né? Nós vamos ter uma série de passos até que nós consigamos chegar que o valor de Q é necessariamente verdadeiro, mas através de uma série de conclusões do tipo que nós chamamos de modus ponens, né? Podemos até falar essa nomenclatura, modus ponens. O que é o modus ponens? Bom, o modus ponens, né? Neste ínterim aqui, né? Vamos dizer, nesse intervalo, nós vamos encaixar aqui o chamado modus ponens. É uma afirmação que vem do latim aí, que seria a seguinte ideia. São conclusões aqui, nesse intervalo, do tipo seguinte, né? Se esta caneta for azul, então eu vou ao cinema amanhã, por exemplo, tá? Se esta caneta for azul, então eu vou ao cinema amanhã. Ok, esta caneta é azul, portanto, eu vou ao cinema amanhã, porque eu estou afirmando, né, que se esta caneta for azul, então eu vou ao cinema amanhã. Então, este modus ponens são afirmações, implicações que nós já sabemos que são verdadeiras. E nós vamos construindo isso aí até que nós cheguemos que esse Q é verdadeiro, tá? Mas a princípio nós não sabíamos que o P implicava no Q verdadeiro, tá? Então nós chegamos de maneira direta, né, partindo de P verdadeiro, através de uma série de conclusões do tipo modus ponens, né? Do tipo, a caneta é azul, então eu vou ao cinema. Se eu vou ao cinema, então eu vou assistir tal filme. Se eu for assistir tal filme, então eu vou também comprar uma pipoca. E aí por diante, tá? Até que nós cheguemos à nossa conclusão final, né? Então esse é o método direto, que nós partimos de P e chegamos até Q. Tá? O segundo método, eu vou chamar de método indireto, que é também chamado de contrapositiva. Quer dizer, demonstrar pela contrapositiva. Qual que é a ideia do método indireto ou da contrapositiva? Bom, a contrapositiva é o seguinte, em vez de eu partir de P, eu parto de não Q. Né? Eu assumo que não Q é verdadeiro. Então, aí através de uma série de conclusões, né, nós vamos fazendo uma série de conclusões e aí nós chegamos em não P verdadeiro. E essas conclusões que nós chamamos nessa situação que seriam o modus tollens, né? Ou seja, o seguinte, se esta caneta é azul, então eu vou ao cinema, por exemplo, né? Se eu não vou ao cinema, então é porque essa caneta não é azul. Porque se essa caneta fosse azul, então eu teria ido ao cinema, né? Então, é a negação do consequente, né? Isso se baseia no seguinte fato, que nós mostramos também nas aulas de lógica, né? Se nós temos a afirmação do tipo P implica Q, ela é equivalente a não Q implica não P, tá? A ideia aqui é o seguinte, se nós partimos de P como verdade, então, através de uma série de conclusões, nós chegamos a Q verdadeiro. Isso é o método direto de demonstração. Agora, o método indireto, ou pela contrapositiva que nós chamamos, é partindo da negação de Q, como sendo verdade, chegar de alguma forma à negação de P. Então, o que nós provamos nas aulas de lógica, que P implica Q é exatamente equivalente a isso aqui. Se nós montarmos ali a tabela verdade de não Q implica não P, nós vamos ver que a coluna aqui vai ser também VF-VV. Para não P, não Q implica não P, tá? Então essas proposições aqui, elas são perfeitamente equivalentes. Então provar desta forma ou desta forma é totalmente equivalente. E nós temos um terceiro método que tem uma diferença muito sutil em relação ao método indireto, né? Eu diria até que é equivalente ao método indireto, mas a forma de demonstração é diferente, tá? Então a chamada contradição. Contradição, né? Ou então a gente fala por absurdo, ou redução ao absurdo. Na verdade, por este método, é muito parecido com a contrapositiva. Nós queremos provar, por exemplo, que P implica Q, né? Então nós partimos supondo que não Q é verdadeiro, né? Nós partimos da veracidade de não Q. Só que
Pela contrapositiva, nós deixamos explícito que a conclusão que não Q implica não P. E aí esse raciocínio aqui fica explícito. No caso da redução ao absurdo, esse raciocínio não fica tão explícito. Nós partimos de não Q e eventualmente até usamos algumas das hipóteses previstas aqui em P e chegamos a alguma contradição. Tá? E chegamos a através de uma série de conclusões, de consequências aqui, chegamos a um absurdo, tá? Chegamos a um absurdo. Esse absurdo, inclusive, pode ser o não P, mas nós não deixamos explícito que nós queremos chegar no não P, tá? É muito sutil, tá? Nada melhor do que a gente fazer alguns exemplos para vocês perceberem, né, qual é a sutileza de diferença que existe entre esses dois métodos, tá? Mas basicamente nós temos esses três. Lembrando que ao longo do curso nós já praticamente utilizamos todos eles, uma hora ou outra, né? Mas eu quis fazer essa aula para a gente poder deixar mais claro isso aqui. Afinal de contas, a gente fez isso na aula de lógica, de uma maneira teórica dentro da lógica, mas aí os exercícios que nós fizemos depois não envolveram propriamente questões de teoremas matemáticos mesmo, que é o que nós vamos precisar cada vez mais daqui para frente, tá? E então é isso. Então agora eu pretendo fazer alguns exemplos para a gente poder ir mostrando esse tipo de métodos e vocês poderem ir percebendo a diferença entre esses métodos, tá? Bom, estão aqui dois exemplos para a gente entender perfeitamente a diferença entre o método direto e o método indireto ou chamada contrapositiva. Bom, nós temos uma afirmação aqui que é a seguinte: se n pertencente aos números inteiros, né? Se o número inteiro é par, então n ao quadrado é par. Bom, esse então aqui, ele está no lugar aí da implicação, né? Então, ou usando essa seta mesmo aí, né? Que a gente usa mais na matemática, né? Sendo que essa aqui a gente usa mais no universo da lógica, né? Ok. Este aqui é uma típica situação que nós usamos a demonstração, o método direto. Como é que nós fazemos isso? Bom, se n é par, olha só como é que nós fazemos essa demonstração. Vou colocar aqui, demonstração, tá? Dem. Bom, se n é par, então n é igual a 2k, vírgula, sendo k pertencente aos inteiros. Tá? Então isso aqui é por definição. Usamos o modus ponens, né? Ou seja, se eu sei que se n é par, então n é igual a 2k. Isso eu sei que é verdade porque é a definição do número par. O número par, por definição, é um múltiplo de 2. Ou seja, é 2 vezes um certo k. Por exemplo, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes menos 5, 2 vezes menos 7, 2 vezes 0. Inclusive o 0 é par também, tá? Mas enfim, isso aqui está abrangendo todos os números pares. Bom, tudo bem. Logo, o que vai acontecer com n ao quadrado? N ao quadrado vai ser 2k ao quadrado. Se o n é 2k, então n ao quadrado igual a 2k ao quadrado. O que eu usei aqui de novo? O modus ponens. Ou seja, se um valor é igual a um outro valor, né? Então o quadrado desse valor é igual ao quadrado desse. Isso é um fato verdadeiro também, que eu conheço, eu sei disso, né? Se n igual a 2k, então n ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Tá? Eu posso elevar ao quadrado ambos os membros de uma igualdade. Ok, mas o que é o 2k ao quadrado? Bom, o 2k ao quadrado é 4k ao quadrado. Tá? 4k ao quadrado, distribuindo, né? E aqui eu usei, novamente, eu poderia ter escrito então n ao quadrado igual a 4k ao quadrado. De novo, modus ponens, né? O que eu usei aqui? Distributiva da potenciação. Então, eu usei uma propriedade que eu conheço, da potenciação, tá? Mas isso aqui eu posso dizer que é igual a 2 vezes 2k ao quadrado. Quer dizer, eu só escrevi esse 4 como 2 vezes 2k ao quadrado. Enfim, eu escrevi esse 4 como 2 vezes 2, né? Dessa forma. Ou seja, a partir do n da forma 2k, eu cheguei no n ao quadrado na forma 2 vezes 2k ao quadrado. Portanto, n ao quadrado é par, pois n ao quadrado
é 2 vezes 2k ao quadrado, né? Sendo 2k ao quadrado um inteiro. Quer dizer, qual que é a ideia? Eu escrevi o meu n ao quadrado como 2 vezes 2k ao quadrado. E 2k ao quadrado é inteiro. Pronto. Então, de uma maneira direta, partindo da minha hipótese, né? Que nós vamos chamar de hipótese, nós conseguimos chegar à tese, né? Portanto, de fato, isso se transforma num teorema. Isto é um teorema. Porque eu vi que sempre que eu parto daqui desse lado verdadeiro, eu chego nesse lado verdadeiro. Portanto, a hipótese de partir daqui verdadeiro e chegar a esse lado falso não existe. Portanto, isto aqui é uma tautologia, ou seja, é um teorema. Tá? Quer dizer, o V implica F nunca vai ocorrer aqui. Tá certo? Enfim, então esse é o método direto. Parti da hipótese e cheguei à tese. Agora nós vamos ver um exemplo do método indireto. Bom, nós poderíamos tentar esse caso aqui pelo método direto também. Se n ao quadrado é par, então n é par. Tá? Partindo do fato de que n ao quadrado é par, então n é par. No entanto, eu vou fazer um rascunho aqui, mas já vou apagar. Bom, se n ao quadrado é par, fazendo igual a gente fez ali, o n ao quadrado seria da forma 2k. Mas aí quando a gente passar tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que o n seria a raiz quadrada de 2k, né? O que ele seria? Aí dependeria também, seria positivo ou negativo, né? Seria mais ou menos aqui, raiz quadrada de 2k, mas como é que a gente vai lidar com essa raiz quadrada? Esse é o problema, né? Então, nesse tipo de situação, a demonstração direta é extremamente difícil, né? Então, nessa situação, o que nós fazemos? Em vez de mostrar esta afirmação, nós transformamos a afirmação na contrapositiva. Então, qual seria a contrapositiva dela aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar no seguinte, se n é ímpar, ou seja, se n não é par, se não, P implica Q, né? Se não Q, então não P. Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar, ou seja, não par. Então, qual que é a ideia? Em vez de eu mostrar que P implica Q, eu vou mostrar que não Q implica não P. Tá? Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Então, aqui eu tinha uma coisa do tipo P implica Q, e eu transformei em não Q implica não P, que é a contrapositiva. Tá? Vamos ver. Bom, vamos demonstrar. Como existe uma equivalência entre essas duas, a partir do momento que eu mostrar essa segunda, eu automaticamente mostrei a afirmação original. Então a demonstração é a seguinte. Se n é ímpar, tá? Então, n vai ser da forma 2k mais 1. Né? Assim como o par é da forma 2k, o ímpar é da forma 2k mais 1. Ó. 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 3 mais 1. Quer dizer, ele tem um resto 1 na divisão por 2. E n igual a 2k mais 1, k pertence aos inteiros. Tá? Com k pertencente aos inteiros. Ok. Logo, da mesma forma que parecido com a maneira como nós fizemos aqui. Né? Veja que agora isso aqui virou uma demonstração direta desse resultado, mas ele é indireto em relação ao resultado original. Tá? Logo, n ao quadrado, 2k mais 1 ao quadrado. Ok? Mas o que é 2k mais 1 ao quadrado? É 2k ao quadrado do primeiro, aulas de fatoração, hein? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. Ok. E isto vai ser igual. Vamos lá. 2k ao quadrado vai ser 4k ao quadrado, mais 4k, mais 1. Agora eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. 2 que multiplica 2k ao quadrado mais 2k.
mais 1. Tá certo? Então qual foi a ideia aqui? Eu parti de um n da forma 2k mais 1, que é o n ímpar, tá? Concluí que n ao quadrado, através de uma série de passos, vai ser 2 vezes 2k quadrado mais 2k mais 1, ou seja, o n ao quadrado é da forma 2 vezes 1 inteiro mais 1, ou seja, n ao quadrado é ímpar, tá? Donde, vamos colocar assim, donde n ao quadrado é ímpar, pois, né, 2k quadrado mais 2k é o quê? Inteiro, tá certo? Então, partindo de um n da forma 2k mais 1, eu cheguei num n ao quadrado da forma 2 vezes 1 inteiro também, mais 1, tá? Então, está demonstrada essa segunda afirmação, que é a contrapositiva, portanto, como ela é equivalente à original, está demonstrada a afirmação original. Bom, então nós já mostramos a diferença aí nas duas demonstrações aí que nós fizemos entre a demonstração direta, né, e a demonstração pela contrapositiva. Então, a demonstração direta, eu demonstro uma expressão da forma P implica Q, então eu parto do fato de P ser verdade e concluo através de uma série de deduções do tipo modus ponens, né, eu concluo que Q é verdade. Já na contrapositiva, nós partimos da negação de Q, né, e através também de uma série de deduções nós conseguimos mostrar que não P é verdade. Então, direta e contrapositiva foi o que a gente mostrou. Nós optamos por trabalhar essa aula na forma de fazer a mesma demonstração, né? Nem sempre isso é possível, mas nesses casos nós escolhemos essa forma para que possa ficar bem claro aí cada um dos tipos de demonstração, né? Então, nessa situação, nós vamos fazer um comparativo agora da demonstração pelo método indireto, ou a contrapositiva também, e demonstração por contradição, ou redução absurda. Então, o resultado que nós queremos demonstrar é este aqui. Se R, né, é um número racional, né, lembrando o conjunto dos números racionais, né, denotado aí pela letra Q, né, olha só, os números racionais denotados pela letra Q, né, e alfa irracional denotado pela letra R menos Q, né, nós não temos um símbolo para os irracionais, nós dizemos aí que é dos reais menos os racionais, né? Então, R mais alfa é irracional também, R menos Q. Ok. Então, nós queremos mostrar isso aí. Quer dizer, sempre que eu somo um número que é uma fração, por exemplo, né? Um número racional, representação fracionária, ou representação decimal finita ou periódica. Aliás, fizemos isso lá no comecinho do nosso curso de matemática básica, né? Nas aulas iniciais, trabalhando com conjuntos numéricos e tudo mais. Mas, enfim, se nós somamos um número, por exemplo, na forma de fração, né? Com um número que não é escrito na forma de fração, quer dizer, um número irracional, então a soma é um número que não pode ser escrito na forma de fração. É isso que esse resultado está mostrando para a gente. Então, primeiro vamos trabalhar com a contrapositiva. O que seria a contrapositiva? Bom, eu quero provar que se P, então Q, né? Então, a contrapositiva eu vou fazer se R mais alfa não for irracional, ou seja, se R mais alfa é racional, é a negação de ser irracional, se R mais alfa é racional, então, aqui ó, nós temos o então. Como é que nós negamos agora esse antecedente aqui? Então R é irracional. E aí nós precisamos pensar na negação do E, né? A negação do E é a dupla negação do OU, né? Então, R é irracional ou alfa é racional. Olha só, alfa é racional, a negação do alfa, né? Aqui nós estamos usando o seguinte, né? Como é que nós negamos P e Q, né? O que é o P? O P é R, é racional. E o que é o Q? R é alfa, né? É irracional. Então, a negação do E vai ser equivalente à negação do P ou negação do Q. Nós estudamos, inclusive, nesta playlist de Lógica Matemática, né? Então,
É a chamada lei de De Morgan, né? Nós temos esta aqui, né? P ou Q equivalente a não P e não Q, tá? Então são as duas leis de De Morgan. Que na verdade, este aqui é o que o pessoal da informática, o pessoal da eletrônica chama de porta lógica, né? Aliás, na eletrônica nós temos as portas lógicas aí. Nós temos o AND, que é o E, né? Temos o OR, que é o OU, temos o NOT, que é o não. Temos aqui, por exemplo, esta porta seria o não, né? E o E. Então é um NAND, NAND. Olha só, a porta NAND. E essa aqui é a porta NOR, né? Então, é isso só por curiosidade, tá? Então são as portas lógicas aí da álgebra de Boole, né? Para quem quiser se aprofundar nisso aí, tá bom? Mas enfim, isso aí já é coisa da informática, lá da eletrônica, né? Inclusive essas portas NAND e NOR, com elas nós podemos escrever todas as outras, e aí tem toda uma teoria por trás disso aí. Mas enfim, então nós negamos o E através da dupla negação e virou OU, né? Então a nossa demonstração vai ser a seguinte. R mais alfa é racional por hipótese, né? Olha só. Então, por hipótese, o R mais alfa é racional, tá? Agora vamos analisar com relação ao R, né? Bom, o R mais alfa eu sei que ele é racional. É claro, né? Vamos dizer assim, ó, é claro que R é racional ou não. Não é isso? É claro que o R ou ele é racional ou ele não é racional. Se ele for irracional, certo? Então acabou a demonstração, porque eu quero mostrar que ou ele é irracional ou o alfa é racional. Mas se o R, estou pegando o R só, tá? Se ele for irracional, terminou a demonstração. Por quê? Porque se ele é irracional, então eu já tenho essa parte do ou, ela já é verdadeira, né? O R, se ele for irracional. Então não interessa se essa parte é verdadeira ou falsa. O ou como um todo vai ser verdadeiro. Lembrando que o ou, para ele ser verdadeiro, basta que uma das partes dele seja verdadeira, né? Ok, então terminou a demonstração. Se o R for irracional, tá? Se por outro lado, R é racional, tá? Então aí essa parte aqui estaria sendo falsa. Então de alguma forma nós temos que concluir que o alfa tem que ser racional para que esta parte seja verdadeira. Então se essa aqui for verdadeira, acabou. Se essa aqui for falsa, eu tenho que provar que essa aqui tem que ser verdadeira. Ok. Então, o que vai acontecer com o alfa, né? Então o alfa, olha como é que eu vou escrever o alfa. O alfa vai ser assim, ó. R mais alfa menos R. Bom, é claro que R alfa é R mais alfa menos R. O R cancela. Mas por que é interessante eu escrever meu alfa assim? Porque o R mais alfa, eu sei que ele pertence aos racionais. Por quê? Por hipótese, está aqui. E o R? O R, eu estou num caso que eu estou assumindo que o R é racional. Então, se por outro lado R é racional, então alfa é o quê? É a soma, na verdade a diferença, né, entre dois números racionais. Pertence aos racionais, tá? Não tem tanto espaço aqui, mas só finalizar aqui. Portanto, acabou a demonstração também, tá? Então nós partimos do fato do R mais alfa ser racional e mostramos o seguinte: se o R for irracional, acabou. Está provado. Se o R, por outro lado, for racional, ou seja, esse trecho é falso, nós mostramos que o alfa é racional. Ok, então se esse é falso, então esse é verdadeiro. Acabou. Então pelo menos um dos dois sempre vai ser verdadeiro. Tá certo? Agora, por contradição, para vocês perceberem a sutileza que existe, né? Ok, a contradição seria a seguinte, olha, eu não escrevo a expressão na forma contrapositiva. Eu quero o seguinte, eu quero provar que se R é racional e alfa é irracional, então R mais alfa é irracional. Então, por absurdo, né, por contradição, suponhamos R mais alfa
racional. Tá? Bom, eu quero provar que o R mais alfa é irracional. Vamos supor que ele seja racional. Ok, uma vez supondo que o R mais alfa é racional, aí o que acontece? Eu posso utilizar algumas, eventualmente, dessas hipóteses. E outras que existem na matemática, que eu já tenho demonstradas, tá? E eventualmente eu vou chegar em alguma contradição na própria matemática como um todo, em outras partes, né? Outras áreas, por exemplo, ou na própria teoria dos números, aí, dos conjuntos numéricos, né? Ou numa das próprias hipóteses, tá certo? Então, que vai ser o caso aqui. Olha só, por absurdo, suponhamos R mais alfa racional. Como R é racional, eu vou usar essa hipótese. Eu posso usar uma delas, tá? Como R é racional, como R é racional, por hipótese, né, temos uma coisa parecida com o que nós fizemos aqui. Alfa igual a R mais alfa menos R. Né? Ou seja, racional menos o que? Racional. Ou seja, racional. Ou seja, né, vamos colocar aqui embaixo. Ou seja, alfa é racional. Então, se por absurdo nós supomos que o R mais alfa é racional, como o R é racional também, então nós concluímos que o alfa é racional. Mas a hipótese nos diz que o alfa é irracional. Ou seja, a alfa é racional. Um absurdo, pois alfa não é racional, não pertence a quê? Por hipótese. Tá certo? Bom, essa é a demonstração por contradição. Logo, né? O que gerou esse absurdo? O que gerou o absurdo foi a gente supor que o R mais alfa é racional, porque essa utilização do R racional a gente podia fazer porque o R é racional por hipótese. Então o absurdo está aqui. Logo, R mais alfa não é racional, tá? Isso é um absurdo, portanto R mais alfa é racional. Isso finaliza a demonstração. Aqui está completinho, tá? Aqui não teve espaço para a gente fazer uma última frase aí para finalizar. Mas enfim, observem que na realidade essas duas demonstrações elas são extremamente parecidas. Na verdade eu parto da redução absurda, eu parto da negação desse lado e também de alguma forma eu chego numa negação do lado oposto. Né? Só que a estrutura da demonstração é diferente. A estrutura, né? Observe como a estrutura da demonstração é diferente. Né? Num certo sentido, para esta situação, essa demonstração se torna muito mais simples. Né? Então, em cada situação vai ser uma das formas, né, dos métodos vai ser o mais simples. Agora nós vamos fazer mais um exemplo em que nós vamos fazer uma comparação agora entre a demonstração pelo método direto e pelo método da contradição, pela redução ao absurdo. Né? Então comparamos já 1 com 2, primeiro exemplo que nós fizemos, agora 2 com 3, agora vamos comparar 1 com 3. Tá? E com isso nós fechamos a aula. Pessoal, nós vamos finalizar a aula então com este resultado aqui, né? E os métodos de demonstração, com este resultado aqui que é simplesmente um dos resultados mais famosos, os resultados mais importantes aí da teoria dos números, né? Que é o seguinte, existem infinitos números primos, ok? Bom, nós comentamos isso nas nossas aulas básicas lá de conjuntos numéricos, né? E agora nós já estamos em condições de demonstrar o porquê disso. Nós temos já uma estrutura lógica suficiente para isso. A princípio, existem várias afirmações em matemática, né, que nós temos que demonstrar. A princípio, à primeira vista, pode causar uma certa estranheza, porque os dois resultados que nós provamos antes eram resultados do tipo se P, então Q. Né? P implica Q. Se N é par, então N ao quadrado é par. O primeiro resultado que nós fizemos. E agora há pouco nós fizemos que se R é racional e alfa é irracional, então R mais alfa é irracional, enfim. Tinha aquela estrutura do se P, então Q. Né? De modo que, quando nós vemos uma afirmação solta, digamos, do tipo existem infinitos números primos,
pode causar uma certa estranheza. No entanto, isso também pode ser visto como uma afirmação do tipo se P, então que. Por quê? Pelo seguinte, tem uma parte aqui que está implícita nisso aqui. Quer dizer, aqui também tem um P aqui, que a gente podemos admitir para provar que então existem infinitos números primos. O que está como antecedente aqui? Ora, tudo que nós já conhecemos, tudo que nós já construímos. Ora, admitindo a construção dos números naturais, de conceito de divisor, o conceito de múltiplo que nós vamos utilizar, né? O conceito de divisor, o conceito de como é que nós somamos, como é que nós multiplicamos, como é que nós dividimos, admitindo toda essa matemática que já está construída. Então, né, existem infinitos números primos. Então é uma afirmação aparentemente solta, mas ela está presa a toda uma série de conceitos que nós provamos e definimos anteriormente, tá certo? Então isso que é interessante aqui. Vamos fazer, nesse caso aqui, vamos fazer primeiro o método por contradição. Na verdade, pessoal, acredito que alguns de vocês que estão vendo esse vídeo já devem conhecer essa demonstração por contradição ou por redução ao absurdo. Mas eu já vou comentar, vou fazer essa resolução, essa demonstração, e depois vou fazer e aí eu vou fazer um comentário muito interessante aqui, um comentário histórico, né? Muito interessante aí, tá? Ligado a Euclides, né? Matemático Euclides. Pois este aqui é conhecido como Teorema de Euclides, tá? Teorema de Euclides, que foi um bibliotecário lá da Biblioteca da Alexandria, né? Enfim, isso tantos 300 anos lá antes de Cristo, né? Então, por contradição, qual é a ideia, né? Demonstração. Bom, como nós queremos mostrar por contradição que existem infinitos números primos, vamos supor, demonstração, supor que existem finitos números primos. Números primos. Tá certo? Que conjunto seria esse? Bom, a gente teria o P1, P2, o P3, até o Pn, tá? Então, a gente está supondo que existe uma quantidade finita de números primos. É claro que nós queremos chegar a uma contradição com isso, né? Nós estamos supondo que existem infinitos e nosso objetivo é chegar em algum absurdo aí. E o absurdo vai estar exatamente em assumir que existem uma quantidade finita, né, de números primos. Ok. Então a gente está assumindo que existe uma lista, né, de apenas n números primos. É claro que esse primeiro número primo aqui seria o 2, né? Esse segundo seria o 3, esse aqui seria o 5, né? Depois o 7 e assim por diante. Mas não vem ao caso aqui, tá? Vem ao caso apenas o conceito de número primo que nós vamos usar logo mais. Ok. A partir daí, seja alfa, né? Que número é esse alfa que a gente vai construir? O seguinte, eu vou fazer um número alfa como P1, P2, P3, quer dizer, o produto de todos os primos, né? Vou construir esse alfa com o produto de todos os primos e eu vou somar 1, tá certo? Vou somar 1. Então seja alfa, né? Produto de todos os primos mais 1. Uma outra coisa, né? Uma outra coisa que nós temos que comentar aqui é a seguinte. Vamos admitir que essa lista, né? Ela está em ordem crescente, né? Então eu tenho o menor número primo, que é o 2, depois o 3, o 5 e assim por diante, até o maior número primo conhecido. Então eu ordenei essa lista. Ok. Bom, note que alfa é maior do que Pn. É claro, né? Porque eu escrevi o alfa como um produto dos números primos, só esse Pn já é pelo menos maior ou igual a Pn, mas é bem maior na verdade. Mas como eu somo 1, ficou bem maior ainda, né? Bom, muito simples a gente perceber que esse alfa é maior do que o Pn. Bom, uma vez que esse alfa é maior do que o Pn, que é o maior número primo, então esse alfa não pode ser primo, porque essa lista dos números primos vai só até o Pn. Logo, alfa não é primo. Bom, se alfa não é primo, né? Porque ele é maior do que o Pn, que é o maior número primo, então ele tem que ter um divisor primo. Isso é definição de um número que não seja primo, tá? Isso nós vimos, né? Na nossa playlist de conjuntos numéricos, de divisor, de múltiplos, uma série de coisas aí, tá? Vamos escrever assim, donde existe um primo
um primo é PI, tá? PI, que é divisor de alfa, tá certo? Bom, é claro, né? Se o alfa não é primo, então existe um primo que é divisor de alfa. Tudo bem. Ou seja, como existe esse PI, então alfa dividido por PI, supondo aí os primos positivos apenas, tá, pessoal? Isso aqui também a gente poderia colocar aqui, ó, maior do que zero, né? Maior do que zero, apenas os positivos. Se a gente prova para os positivos, automaticamente já demonstrou que para os negativos, isso supondo que a gente defina os primos para os negativos também. Embora a gente não tenha feito assim e vários materiais não fazem também, mas tem material que considera os negativos também como primos, por exemplo, 2 e menos 2, 3 menos 3, né? E assim por diante. Ou seja, o alfa sobre PI é o quê? Inteiro positivo. Ok. Isso que significa o PI ser um divisor do alfa, que alfa dividido por PI é inteiro positivo. No entanto, o que acontece, né? Alfa sobre PI, o que vai ser alfa sobre PI? Ora, isso vai ser P1, P2, P3, reticências até o PN, mais 1 sobre PI, ok? Mas isso aqui nós podemos escrever como P1, P2, P3 até o PN sobre PI mais 1 sobre PI, certo? Aí que vem o pulo do gato aqui, vamos dizer assim, né? E esse alfa, vamos dizer que inteiro positivo seja o quê? Os naturais, né? Os naturais, excetuando o zero aí, né? Tirando o zero. Então, este alfa sobre PI é um natural, positivo. É um inteiro positivo. E esse termo aqui, tá certo? Ele também é um natural não nulo. Por quê? Porque como o PI é um primo, e aqui está a lista de todos, o produto de todos os primos, vai existir um PI aqui no meio, não é isso? Vai existir um PI aqui no meio, que eu vou poder cancelar com esse PI que aparece aqui. Ok, então aparece, pertenções naturais. Portanto, o que tem que acontecer? Se este valor é um inteiro positivo, ele é igual à soma de um inteiro positivo com mais algum valor, com certeza este valor aqui, ele tem que ser também o quê? Inteiro positivo. Não tem outra opção, né? Se eu tenho um inteiro positivo igual a um inteiro positivo mais alguma coisa, essa alguma coisa ela tem que ser inteira positiva. Basta eu passar esse valor para cá subtraindo, né? Ok. Mas para esse valor ser inteiro positivo, quando eu faço 1 dividido por alguma coisa, para ser inteiro positivo, a única alternativa, esse PI é inteiro, né? É que esse PI seja 1. Né? Logo, PI é igual a 1. A única opção. O que é um absurdo, porque o PI é primo. Tá? PI é 1. 1 absurdo. Pois PI é primo. Né? Que começa no número 2, né? É absurdo. De onde veio esse absurdo? Do fato de nós assumirmos o quê? Finitos números primos. Portanto, de fato, são infinitos os números primos, tá? Então essa é a demonstração mais comum, que mais aparece nos materiais, nos livros, né? Vocês mais encontram por aí. E aqui é que vem o detalhe interessante da aula, tá, pessoal? Que é a seguinte. Muitos creditam esta demonstração a Euclides, né? Mas se você for nos originais, não foi desta forma que Euclides fez. O Euclides fez, na verdade, pelo método direto. E é isso que nós vamos ver agora. Tá? Como é que é essa mesma demonstração agora pelo método direto? É a demonstração de Euclides, né? Então Euclides
nos elementos lá de Euclides, ele demonstra dessa forma, tá? Bom, então a demonstração de Euclides pelo método direto. Seja P1 menor do que P2, menor, reticência até menor do que Pn, uma lista qualquer de números primos. Olha como é diferente a estrutura da demonstração. Agora é uma lista qualquer, não estou assumindo que esse é o maior de todos. Eu estou assumindo que essa é uma lista de números primos, né? Pode ter mais? Pode, e é isso que a gente vai mostrar. Mas eu não estou assumindo que esse é o maior. Na demonstração por absurdo, sim, a gente assume que este é o maior. Tá certo? Olha a diferença, né? As pequenas nuances aí. Seja o quê? Alfa igual a P1, P2, Pn mais 1. Aí nós fazemos da seguinte forma. Se alfa é primo, se alfa é primo, então construímos um primo que não está na lista. Olha que interessante, que não está na lista. Ora, esse alfa aqui ele é maior do que todos os primos. Ele é maior do que os elementos dessa lista. Então, esse alfa, podemos dizer aqui que ele é maior do que o Pn. Bom, então se ele for primo, então nós acabamos de construir um primo que não está na lista. Então, dada uma lista de números primos, esse alfa ele construiu um primo a mais. Beleza, construímos um primo a mais. Agora, se, porém, alfa não é primo, existe um primo, P, que o divide. Olha só. Se o alfa não é primo, né, então ele é composto, então existe um primo que o divide. Mas esse primo, por esse argumento, ele tem que ser diferente de todos os PIs. Esse primo P deve ser diferente de todos os primos da lista. De todos os primos da lista. Por que esse primo P tem que ser diferente de todos os primos da lista? Porque um primo da lista, ele vai dividir esse termo, mas não vai dividir o 1, por aquele argumento ali. Tá certo? Logo, esse primo P é um primo que não está na lista. Então, de qualquer forma, se o alfa for primo, a gente construiu um primo maior, um primo que não está na lista. E se o alfa não for primo, a gente também construiu um primo P que não pode estar na lista. Então, de qualquer modo, a gente consegue ampliar essa lista. Então, essa é a demonstração direta. Então, dada uma lista de números primos, nós sempre conseguimos um primo que não está na lista. Pronto. Então, isso demonstra que são infinitos números primos. Então, essa é a demonstração direta. Veja que a gente não faz em nenhum momento, nenhum assume que existem infinitos. A gente assume que, dada uma lista, sempre consegue construir mais algum. Certo? E com isso, mostrou que existem infinitos. Então, essa sim é a demonstração que, de fato, é acreditada aí ao grande Euclides, né? Da Alexandria. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando, tá? Próxima aula nós vamos ver o princípio da indução matemática, uma importante ferramenta para demonstração de questões aí quando envolvem números inteiros positivos, né? Fórmulas envolvendo números inteiros e tal, tá? Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!